Comissão de Administração Pública aprova pareceres de 11 projetos na Câmara. Wagner Romão protocola projeto sobre a criação do Sistema Setorial do Audiovisual de Campinas, o Cinecamp. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque hoje o Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher, o CRAIM, Hospital da Mulher, vai ter um dia todo dedicado ao cuidado, prevenção, rastreamento da saúde da mulher. O repórter André Aranha tem as informações, então seja bem-vindo e olá, André. Bom, é isso mesmo. Boa tarde para você, Gabriel Castro. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, as ações fazem parte aí do mês Outubro Rosa. A ideia é justamente a mobilização da população contra o câncer de mama. Eu estou aqui com a Andréa Marques, que é a coordenadora do Hospital da Mulher de Campinas, porque nesta quarta-feira, como você disse, é um dia todo voltado aí para essas ações, né, André? Boa tarde, muito obrigado por nos receber. Boa tarde. Hoje, o mês de outubro é um mês dedicado, né, então, à saúde da mulher, à prevenção, aos cuidados, né, da mulher. Então, hoje a gente fez um dia todo dedicado à mulher. Então, a gente tem exames preventivos, né, de mamografia, de Papa Nicolau, exames de testes rápidos. A gente também vai dedicar uma parte ao planejamento familiar, então, colocação de implante de Dilmirena, DIU de cobre, implante de hormônio, né, de Implanon, aí dependendo da nossa disponibilidade aqui, a gente está fazendo exames de Papa Nicolau, exames de mamografia, e a gente tem outras coisas, né, então a gente tem auriculoterapia, a gente vai ter rodas de conversa sobre cuidados com a menopausa, lembrando que a gente está na semana da menopausa, né, e climatério essa semana. E a gente vai ter oficinas aqui também, de ikebana, de sais de banho. A gente vai ter palestras de cuidados com a alimentação. Então, é todo um dia voltado à saúde física e mental da mulher. Como faz para participar, André? As oficinas são abertas, né? As oficinas, a auriculoterapia são abertas a toda a população de Campinas. O Papa Nicolau, os implantes, a colocação de DIU e a mamografia vai depender aí do nosso número, né? A gente tem um número de exames e um número de dispositivos para colocar. Aí vai depender desse número. Mas quem vier a gente está tendo muita procura por mamografia. Quem está vindo aqui, a gente está também fazendo uma lista de espera e a gente vai chamar essas pessoas também para uma avaliação e realização desse exame a posteriori. Bom, são várias atividades, como você disse, e o que me chama atenção é que também palestras, rodas de conversa, essa questão que envolve a conscientização, né, André? Sim, sim. A gente vai ter também uma palestra sobre câncer de mama, então tudo para a mulher saber como se cuidar, saber como prevenir e, quando tiver um problema, aonde procurar. Bom, qual a importância justamente, não só desse dia, mas de todo esse mês, visando, claro, a conscientização? O câncer de mama ainda é o câncer que mais mata mulheres em todo o Brasil. Campinas não está fora disso. A importância é de que quanto mais cedo eu diagnosticar esse câncer e essa lesão, mais cedo eu consigo tratar,
menor tratamento, menor custo social também, porque a cirurgia é menor, às vezes a paciente precisa só de radioterapia, às vezes é só cirurgia, vai acompanhar. Então, para a saúde da mulher, quanto antes ela diagnosticar isso, melhor para ela. Então, é por conta disso que a gente faz esse mês. Inclusive, não é, tem uma placa, Outubro Rosa, quem se cuida, se ama, se informa e se protege, seu corpo, sua vida. Quer dizer, tá resumidíssimo, é bem isso, né? Isso, é um resumo de tudo que a gente tem feito, não só neste mês, né, mas com ênfase neste mês. A gente abriu desde setembro, a gente é um centro especializado só contra cânceres, não só de mama, mas também de colo, lembrando que a gente também tem muito câncer de colo, mas para lembrar dessa importância, do quão importante é isso para a saúde da mulher, a gente faz esse mês. Bom, muita gente tem dúvida, claro que a maioria é mulher, mas o câncer de mama também atinge os homens, né, André? Sim. Atinge os homens, sim, também. E aqui a gente faz mamografia também para homens, caso eles tenham a lesão, e fazemos biópsias também. Bom, estamos aqui na Avenida das Amoreiras, número 500, no Parque Itália. Isso, exatamente. Valeu, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa, pelas ações durante toda esta quarta-feira, André. Muito obrigada, agradecemos por tudo e ainda mais pela conscientização das mulheres, que é necessário. Valeu, muito obrigado. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, muito obrigado então, André Aranha, pelas informações e, claro, agradeço também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Andréa Marques, que é a coordenadora do Hospital da Mulher aqui de Campinas. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque a Frente Parlamentar do Meio Ambiente e de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas debateu o tema Água e o Futuro de Campinas. O vereador Wagner Romão abriu a reunião da Frente Parlamentar do Meio Ambiente de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas, abordando a preocupação com a escassez hídrica. Nós temos diversas cidades na região metropolitana de Campinas que estão com problemas graves, né? Estão enfrentando problemas de crises hídricas, emergências hídricas. Campinas também passou por essa situação ali em 2014, 2015. É uma questão muito séria e que a gente tem que tratar com a maior possibilidade de que a gente possa trazer soluções também. Com o tema Água e o Futuro de Campinas, o mestre em sustentabilidade Paulo Silas do Amaral mostrou dados alarmantes sobre o clima da cidade, menos chuvas e altas temperaturas. Nós temos uma tendência de chuva que está caindo, aquela média de chuva ali, vocês veem que está caindo, que é uma média previsível, né? Mas tem essa linear, né? E ela tem caído drasticamente. Então, nós temos períodos de seca, isso afeta muito o ciclo hidrológico, obviamente. A temperatura tem subido. Em 2024, nós tivemos o dia mais quente em 124 anos. E aqui um trabalho que eu fiz ultimamente, que foi pesquisar como que tem crescido a área urbana em Campinas, e a gente vê que cresceu assim 4%, a área florestada aumentou 2,44%, mas aí a gente pode perceber com isso, e a gente pode fazer uma lógica, de que se a área urbana tem crescido, ela tem crescido sobre as áreas rurais. Vicente Guilo trouxe um contraponto sobre não achar culpados, vilões, no consumo de água. Numa crise hídrica, o último local que você deveria cortar água é a indústria, emprego. É a minha opinião. Porque, para a pessoa, o que é mais importante? Ela tomar banho em casa ou manter o emprego dela? Ela gera contradições. Então, o problema não é vilanizar. Na questão da água, não se trata de vilanizar o consumo, mas sim organizar o consumo, né? É você não ter desperdício, não ter uma propriedade. José Carlos Perdigão, diretor e presidente da ONG Jaguatibaia, trouxe uma apresentação sobre os benefícios
da restauração florestal. Benefícios da restauração, são muitas coisas. Captura de CO2, solo mais permeável, a evaporação refresca o nosso ar, a floresta ela estimula a chuva, ventos favoráveis, fica a temperatura melhor, e uma série de coisas. O clima mais seguro, mais estável. Quando a gente pensa numa floresta, a primeira coisa que vem já é a região amazônica, aquele mundo de área, imensidão, mas áreas próximas dos centros urbanos também contribuem. Com a presença do vereador Luiz Iabico e ampla participação popular, diversos questionamentos foram realizados. Ao término, o vereador Wagner Romão falou da preocupação do excesso de solo impermeabilizado e de proteção às nascentes. A região da APA de Campinas ela é muito rica em nascentes, mas a gente está vivendo um processo muito intenso de especulação imobiliária, de novos loteamentos, né, de impermeabilização dessas áreas. Em Barão Geraldo a gente está vendo isso acontecer também, inclusive a nossa contraposição ao PIDES passa muito por isso. Então Campinas precisa ter, precisa cair em si, a cidade precisa cair em si, e também os agentes políticos da cidade, de que nós somos de um outro paradigma de cidade, né? Se a gente continuar impermeabilizando o solo como a gente vem fazendo, nós vamos ter problemas graves, né, de crise hídrica e, mais do que isso, de falta d'água para o nosso consumo, para o consumo das empresas. Vereador Wagner Romão protocola projeto sobre a criação do Sistema Setorial do Audiovisual de Campinas, o Cinecamp. O vereador Wagner Romão apresentou um projeto de lei ordinária sobre a criação do Sistema Setorial do Audiovisual de Campinas, o Cinecamp, e também de uma rede municipal de salas de exibição cinematográfica e cineclubes, a Rede Cinecamp. O projeto de lei é o resultado dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema, que foi presidida pelo próprio vereador. E esse projeto de lei ele é um dos resultados desse processo. Nós ficamos mais de 6 meses dialogando com o setor do audiovisual na cidade, o pessoal do cineclubismo, o pessoal ligado ao Museu da Imagem e do Som, a própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, especialistas nesse campo, acolhemos experiências de outros municípios também, e a gente agora pode olhar para o sistema do audiovisual da cidade com uma outra visão, né? Quer dizer, uma visão mais abrangente. Qual que é a nossa preocupação? É que a gente possa democratizar o acesso ao audiovisual, à produção que se faz em Campinas e em outras cidades do Brasil e também pelo mundo todo, para uma cidade que tem no seu DNA a questão do cinema, né? O cinema nasceu, ao mesmo tempo que estava nascendo em outras metrópoles do mundo, estava nascendo aqui em Campinas também. Então, desde o início, a nossa proposta é essa, democratizar o acesso ao audiovisual, ao cinema na cidade. A proposta busca articular e qualificar a vasta rede de equipamentos públicos já existentes, além de integrar o programa Cinema e Educação, destinado a atender a diretriz da Lei Federal número 13.006 de 2014. O Cinecamp, como um sistema setorial do audiovisual, ele tem os princípios, objetivos articulados ao Plano Municipal de Cultura. Ele pretende estabelecer um sistema de gestão desse sistema audiovisual, paritário, metade da sociedade civil, metade ligada ao poder público. E ele visa atuar em pelo menos 4, estruturas do audiovisual. A primeira delas, aquela que já existe em alguns equipamentos públicos na cidade, escolas, céus, planetário, outros equipamentos públicos, situações em que a gente já tem praticamente uma sala de exibição e que a gente precisaria de muito pouco para torná-las realmente uma sala de exibição permanente. Segundo, articulado ao próprio Museu da Imagem e do Som, aquilo que é também algo muito importante em Campinas, que é o cineclubismo. Então, todos os coletivos cineclubistas, que aliás foram muito atuantes na nossa comissão, estariam envolvidos também nesse sistema. O terceiro elemento, a sociedade civil, né, que tem salas de exibição, algumas delas articuladas aos cineclubes, mas não todas, né? Então, também trazer a sociedade civil para esse campo. E o quarto elemento, que eu acho que é um dos mais importantes simbolicamente, é a recuperação de uma grande sala de cinema
no centro da cidade, né? Então nós estamos vendo um processo que envolve o poder público, que envolve a sociedade, fortalecimento do centro da cidade, na renovação do centro da cidade. O projeto também prevê a existência de um escritório de apoio ao audiovisual no município. Digamos, uma comissão que pode facilitar a que produtores possam realizar suas produções cinematográficas em Campinas e também um capítulo especial sobre a preservação do patrimônio cinematográfico aqui em Campinas. Um pouco esse é o resumo do que a gente está propondo com esse projeto de lei. Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara realiza a 8ª reunião do ano e analisou 2 projetos de lei e discutiu sobre a produção audiovisual de Campinas. Com a presença dos vereadores Benê Lima, Paola Miguel e do presidente da Comissão de Cultura, vereador Igor Diego, os 2 projetos que estavam na pauta foram aprovados. Um de autoria do vereador Permínio Monteiro, que quer instituir o Programa Municipal de Ocupação Cultural e Esportiva das praças e equipamentos públicos municipais. O outro é um substitutivo total ao projeto de lei ordinária de autoria do ex-vereador Zé Carlos, que altera uma lei de 2013 responsável por instituir o Programa Municipal de Patrimônio Imaterial. Em seguida, foi debatido o panorama da legislação municipal que trata do incentivo à produção audiovisual. Quando a gente fala de sala pública, a gente fala de uma etapa que é a distribuição e a exibição dos filmes. Programa que visa a gente dar incentivos para as filmagens que serão feitas nas cidades, que já estão sendo feitas, que já foram feitas, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente recebe uma produção, né, uma produção que quer ser realizada na nossa cidade, a gente não tem um procedimento dentro do município que acolha essas produções. É mais fácil a gente ouvir falar dos filmes que são exibidos fora do que são exibidos no Brasil, né? Então, que a gente começou já a endereçar aqui discutindo sobre um sistema de circulação, de exibição com salas públicas e de integrar os diversos tipos, né? Tanto salas de cinema como espaços de exibição que são menores, em espaços culturais, cineclubes, etc. Precisamos olhar e entender o que seria uma comissão fílmica para a cidade de Campinas hoje, entendendo as potências que a gente tem, às vezes um pouco das aptidões especiais que Campinas pode ter e desenhar ela para o tamanho da cidade e para o momento em que ela está sendo implementada. E eu digo isso porque, voltando no porquê pensar no desenvolvimento do setor como um todo, é muito importante que a gente não fique olhando só para as filmagens, mas que a gente olhe para desenvolver o setor. Pensar também, né, em como que a gente faz uma escola de atores, né, aqui no município, aproveitando os nossos teatros também. Eu lembro que a gente tinha escolas de músicas que aconteciam nos teatros para jovens, mas eu não lembro desses modelos de escolas de atores, assim, né, que a gente possa também cada vez mais ocupar para a gente poder expandir o audiovisual, além, né, da parte técnica, que eu acho que a cidade de Campinas tem muito a contribuir, né, com relação a isso, né? Mas como que a gente pode... Eu acho que tudo isso é para a gente pensar em como que a gente pode garantir que essas pessoas permaneçam na cidade. Porque a gente vê muitas vezes eles saindo da cidade para fazer produções, com as pessoas que fizeram docs na Amazônia, né, vão para outros estados, depois retornar para a cidade acaba sendo um grande desafio por não saber muito bem como contribuir nessas produções. O presidente da comissão, o vereador Igor Diego, quer mais debates para entender todo o potencial de Campinas no audiovisual. Entendemos que a Campinas tem uma potencialidade enorme em audiovisual. É preciso criar um ecossistema para fortalecer o que já vem sendo feito na cidade de Campinas, criando desde a rede hoteleira até mesmo na área da produção, fechamento de ruas e as burocracias, como também incentivar, né, os nossos produtores locais da cidade de Campinas, incluir esse para fazer um grande laboratório de audiovisual do país. Comissão Permanente de Administração Pública dá parecer favorável ao projeto de lei que garante distribuição gratuita de dispositivos de monitoramento de glicose para crianças com diabetes tipo 1.
A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente o vereador Rubens Gás, realizou a 8ª reunião ordinária para votar pareceres de 11 projetos de lei. Todos foram aprovados. Também compuseram a mesa Benê Lima e Igor Diego. Demos celeridade aí ao que tinha na casa, né? Tramitamos 11 projetos e, graças a Deus, todos os pareceres favoráveis. E agora esperamos que possa haver o prosseguimento e esses projetos entrem em pauta para que eles possam ser aprovados, né, e que possa beneficiar sempre o município de Campinas, o seu município, através dos projetos que os vereadores aqui nos encaminharam. A primeira discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Gustavo Peta, favorável ao PLC número 38/2023, processo número 238.480, de autoria do senhor Luiz Rossini, que altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei número 13.542, de 23 de março de 2009, que dispõe sobre a instalação e reinstalação e funcionamento de atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos e de outras providências. Como vota o vereador Benê Lima? Acompanho o relator e voto favorável. Como vota o vereador Igor? Eu também, presidente, acompanho o relator. Eu acompanho Vossas Excelências. Primeiro projeto aprovado na comissão. Um dos destaques da pauta foi o projeto de lei que garante a distribuição de graça de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose para crianças de até 12 anos com diabetes mellitus tipo 1. O projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô. Como voto o vereador Benê Lima? Voto favorável. Também acompanho o vereador Benê Lima e também o relator. O projeto também aprovado. 2 projetos de lei de autoria do vereador Gustavo Peta asseguram segurança física e psicológica aos profissionais da rede pública de ensino. Um dos projetos protocolados pelo vereador Gustavo Peta tem como finalidade garantir a segurança física e psicológica dos profissionais da rede pública de ensino. A ideia, na verdade, surgiu porque os números mostram que cada vez mais há atos de violência contra os profissionais de educação. Muitos professores, pelo Brasil afora e também na nossa região, relatam casos de agressão, principalmente entre os estudantes um pouco mais velhos, no final do ensino fundamental e principalmente no ensino médio. Mas, de qualquer forma, nós resolvemos fazer esse projeto para a rede municipal para que a rede crie protocolos, caso isso venha a acontecer. A escola precisa estar preparada para casos como esse e os professores e as professoras precisam receber também todo tipo de apoio caso isso ocorra. Violência física, violência psicológica, agressões, diversos tipos de violências que podem prejudicar a atividade dos professores. Ainda segundo o parlamentar, essa é uma maneira de se precaver. Essa proposta em relação à segurança e integridade física dos professores é uma proposta de você preparar a escola para possíveis casos como esse. Não é uma proposta alarmista e que pretende criar pânico, porque nós não temos casos graves nesse sentido. Mas como nós estamos vendo isso acontecer no Brasil, nós precisamos preparar a nossa rede para que ela lide com essa situação da melhor forma possível, caso isso venha a ocorrer. Também de autoria do vereador Gustavo Peta, um outro projeto visa assegurar a saúde mental e o bem-estar dos profissionais da rede pública. Nesse caso, nós já temos realmente, infelizmente, uma situação grave em Campinas. Nós temos muitos servidores, professores que estão adoecendo, muitos inclusive com licença médica, por conta de uma epidemia de problemas de saúde mental que acontece no Brasil inteiro, que afetam também os profissionais da educação. E claro que em ambientes também marcados muitas vezes por serem ambientes pouco saudáveis no ambiente de trabalho, isso aflorece. Então há muitos professores e professoras que estão se adoentando. E por isso que o município precisa ter uma política para lidar com isso. Ter uma rede de proteção,
ter a possibilidade do atendimento psicológico e psiquiátrico para esses profissionais. Então, essa lei é uma lei realmente que visa dar aos profissionais de educação todo o apoio necessário para lidar com essa quase que uma epidemia de problemas de saúde mental que afetam todas as pessoas, em especial os profissionais da educação. A ideia é disponibilizar apoio psicológico e psiquiátrico aos profissionais da rede pública municipal, o que seria a responsabilidade do Executivo. Prefeitura que vai regulamentar. Nós temos as diretrizes, a necessidade da Prefeitura ter uma política voltada para isso, mas a partir da aprovação da lei, a Prefeitura regulamenta para saber como isso se daria. Mas o muito importante é a gente garantir na legislação essa política de atenção à saúde mental dos nossos profissionais da educação. O vereador Eduardo Magoga faz a entrega do diploma de mérito empresarial a empresário que também fomenta causas sociais em Campinas. O diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira é concedido pela Câmara de Campinas a empresas e empresários que tenham exercido com destaque atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços na cidade. Por iniciativa do vereador Eduardo Magoga, o empresário Carlos Aparecido de Moura, que também atua no apoio a projetos sociais, recebeu a honraria no plenário do Legislativo. E é com grande satisfação que venho a esta tribuna para justificar e enaltecer a homenagem ao senhor Carlos Aparecido de Moura, empresário campineiro, que muito orgulha a nossa cidade. Carlos nasceu em 20 de fevereiro de 1977, é um jovem ainda, em Campinas, filho de Claudionor Cardoso de Moura e Maria das Graças Prates de Moura. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho e da honestidade. Carlos é um cidadão comprometido com o bem-estar da comunidade. Por meio de sua empresa, apoia e mantém importantes projetos sociais, entre eles o projeto Aliança do Amor, que oferece jantares aos moradores em situação de rua. E hoje se conhece moradores em situação de calçada, em vários níveis de situação. E a OSC de Iniciação Desportiva Sete Cores, voltada à formação esportiva e à inclusão social de crianças e jovens. Esse diploma também pertence a todos que acreditam e caminham comigo, minha família, meus colaboradores, meus amigos e clientes que confiam em nosso trabalho. Quero fazer um agradecimento especial ao vereador Eduardo Magoga pelo reconhecimento e pelo incentivo que nos dá ao empresário de nossa cidade. É muito gratificante ver o trabalho e a dedicação de tantos empresários sendo valorizados. Recebo esta homenagem com humildade e gratidão e compromisso de continuar trabalhando com ética, responsabilidade e amor ao que faço, contribuindo para o desenvolvimento de Campinas e para a nossa comunidade. Obrigado. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, muitas mulheres ainda têm receio de adotar algum método contraceptivo de longo prazo. Por isso, a nossa equipe consultou um ginecologista que participa do Saúde Agora. Olá, nesta edição do Saúde Agora, vamos falar sobre métodos contraceptivos de longa duração. De acordo com um estudo publicado pela revista científica The Lancet, mulheres com idades entre 20 e 49 anos demonstraram uma maior preferência pelos métodos de longa duração. Para a gente, então, esclarecer essas dúvidas e explicar sobre as diferenças e como age no organismo, nosso convidado de hoje é o ginecologista e obstetra Leonardo Gobira. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Grato aí pela oportunidade de sempre estar contribuindo com um tema tão relevante que é o planejamento familiar, lembrando sempre das políticas públicas do Ministério da Saúde, um compromisso do SUS, da nossa Constituição, com os direitos reprodutivos da mulher.
Exatamente, Leonardo. Então, para a gente iniciar, né, esse bate-papo, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, em relação ao qual contraceptivo mais eficaz. A medicina ela tem avançado bastante, né? Tem vários métodos disponíveis hoje, inclusive falando um pouquinho sobre a disponibilização também deles pelo SUS. Então, queria que você falasse, né, um pouquinho sobre esses métodos aí, principalmente esses de longa duração. Por que as pessoas têm buscado esse método? Ele é mais eficaz mesmo? Olha, a gente tem que levar em consideração uma prerrogativa, uma premissa básica, que é a construção de uma nova mulher, por que não dizer assim, no mundo ocidental, com uma mulher hoje independente, que quer ter domínio sobre a sua vida reprodutiva, sobre o seu corpo, sobre os sintomas que podem estar relacionados à menstruação, né? Ao processo que toda mulher passa de forma fisiológica. Então, são mulheres hoje que estão em voga na sociedade, estudando, trabalhando, exercendo direitos e deveres no ambiente familiar também, como mãe, como mulher, como companheira. Então, a gente tem que levar em consideração que hoje a mulher ela quer praticidade, ela quer eficiência com segurança e ela quer reversibilidade. Em função disso, a gente coloca em segundo plano hoje métodos mais antigos, como a pílula anticoncepcional e os anticoncepcionais injetáveis. Por quê? Porque hoje os LARCs, né, que é uma sigla em inglês, Long Action Reversible Contraception, ela traz para a gente esses métodos com essas três características que eu acabei de falar, né? A segurança, a praticidade e a reversibilidade. Então, a mulher que não tem tempo mais de ficar se preocupando em usar comprimido todos os dias, em utilizar uma injeção intramuscular uma vez por mês, ela quer a praticidade de poder usar um método de longa duração, ela quer segurança e esses métodos dão 99% de eficácia, e ela quer a reversibilidade. Ela se chateou com o método, não se sentiu bem, ela vai até o seu médico e pede para retirar o método, né? Então, a gente tem três principais LARCs hoje no mundo da ciência do planejamento familiar, que são o DIU de cobre, o DIU de progesterona e o implante hormonal subcutâneo, ou transdérmico. Tá certo, então. Leonardo, você falou sobre essa questão, né, da mulher que ela acaba querendo ter mais praticidade, exatamente, mesmo porque a pílula, né, convencional acaba tendo aquele esquecimento, né, na correria do dia a dia, ela acaba esquecendo de tomar naquele horário exato. Então, com esses novos métodos, né, chegando agora, torna-se mais, então, praticidade, como você mesmo disse. Falando um pouquinho sobre o DIU, você falou que tem duas opções de DIU. Qual que é a diferença deles? Ele não tem a parte hormonal, não é isso? Exatamente. O mais antigo, né, digamos assim, é o DIU de cobre, que já é utilizado em várias partes do mundo ocidental. No Brasil, implementado aí ao final dos anos 80, começo dos anos 90. E hoje milhares de mulheres utilizam o DIU de cobre, né, que promove uma reação iônica do cobre, diminuindo a motilidade, velocidade, diminuindo a implantação, o caminho que o espermatozoide ele alcança o ovócito secundário, que é o óvulo, para ocorrer a fecundação. Então, ele prejudica ali o funcionamento, a fisiologia dos espermatozoides. Então, essa é a farmacodinâmica, digamos assim, é a característica que promove essa anticoncepção através do DIU de cobre. O DIU de progesterona, como você bem disse, ele tem uma substância, um progestágeno, que imita um hormônio produzido pelo ovário, que é fundamental. No caso do DIU de progesterona, especificamente um tipo de progesterona que é o levonorgestrel, que promove algumas coisinhas bem interessantes. A intensificação ou aumento do muco cervical, né? Além disso, uma atrofia do endométrio, que é aquela carninha que descama quando a mulher menstrua e onde se implanta o saco gestacional, e também dificultando a fecundação. Então, não é um mecanismo único, né, no DIU de progesterona. Então, você tem três mecanismos principais, por isso uma taxa
tão elevada de confiabilidade de 99%. Um implante subcutâneo, ele também tem as mesmas características, ele também tem um tipo de progesterona, com pouquíssimos efeitos colaterais, em que a mulher vai ter também aumento do músculo cervical, atrofia desse endométrio e vai conseguir também ter uma maior dificuldade na fecundação por diminuição também da liberação desse ovócito, que nada mais é do que a ovulação. Então, não é como os métodos contraceptivos anteriores, que a gente tinha, os mais antigos, em que você só tinha um mecanismo de ação através da inibição da ovulação. Então, por isso, eles são altamente eficazes, né? E promove, através de sua eficiência e poucos efeitos colaterais, uma rápida adesão por parte das pacientes. Tá certo, bem interessante, Leonardo, essa sua colocação em relação, né, a esses métodos, porque o DIU de cobre, ele ainda é o mais comum, acredito eu, né, que ele seja o mais comum aí entre as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a implantação dele mesmo, né, qualquer pessoa, qualquer mulher, em qualquer faixa etária pode utilizar. Ele é recomendado para quem já teve, assim, uma primeira gestação. Como que funciona exatamente essa parte prática? E, além disso, também, eles, além de evitar a gravidez, obviamente, eles também trazem benefícios para a mulher, né? Não tem tanto esse efeito colateral como as pílulas convencionais. Então, explica para a gente exatamente na prática como que funciona, se qual que ele é mais recomendado, né? Como que a mulher ela pode identificar qual é o melhor método para ela em relação também a essa faixa etária. O ginecologista hoje ele tem que ter o pressuposto básico que cada mulher é um universo de características biosocioeconômicas, é um ecossistema. E esses métodos eles vão ser indicados levando muito em conta a particularidade de cada mulher. O objetivo do planejamento familiar, o tratamento de outras doenças, porque você pode estar promovendo anticoncepção e tratando outras doenças. Então, vamos lá. O DIU de cobre. O DIU de cobre, hoje, existe DIU de cobre para paciente nulípara. Isto é, paciente que nunca engravidou, que nunca teve filho. Né? Isso é uma novidade dos últimos anos e pode ser reservado para pacientes que têm contraindicação absoluta de utilizar métodos contraceptivos de larga duração ou não que contêm hormônio. Então, por exemplo, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças reumatológicas, pacientes hipertensas que já tiveram trombose, pacientes com trombofilia, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda e que tem contraindicação da utilização de hormônios, são pacientes ideais para a utilização de DIU de cobre. O DIU que contém a progesterona, né? Hoje no mercado a gente tem uma marca que é o Mirena, a gente não tem aqui nenhum conflito de interesses, existem outras marcas, mas é uma muito conhecida. A gente utiliza em pacientes, por exemplo, que têm sangramentos uterinos anormais, entendeu? O que significa isso? O sangramento uterino anormal ele pode ser dito disfuncional quando existe uma alteração hormonal inespecífica, ou ele pode ser através de uma alteração numa glândula, ou mesmo alterações anatômicas no útero. Então, mulheres com miomas que sangram muito, mulheres com alterações na tireoide, mulheres com outras doenças mais que promovem um sangramento anormal, são pacientes candidatas à utilização do Mirena. Então, você vê, dentro dessa característica de se ter um universo, uma individualidade em cada paciente, a gente vai tendo as indicações precisas. Um implante hormonal é para aquela paciente que quer muito mais praticidade, não quer correr o risco, por exemplo, de um deslocamento, porque é uma das características tanto do DIU de cobre quanto do DIU de progesterona, você tem um acompanhamento sucinto após a inserção dele, que é feito ambulatorialmente, sem o uso de anestesia. Então, essa paciente tem que estar voltando com o seu médico para ver se não houve o deslocamento desse DIU, tanto de cobre quanto o DIU de progesterona. No implante subcutâneo, a gente dá uma anestesia local, procedimento ambulatorial ou de hospital dia e implanta
debaixo da pele esse implante subcutâneo. Então, você já tem uma praticidade maior, uma preocupação a menos, né? Tem paciente que se esquece, meu Deus, doutor, já deu 3 anos, é o tempo máximo de utilização do implante subcutâneo, né? Enquanto o DIU de cobre você tem de 5 a 10 anos de utilização e o DIU de progesterona de 3 a 8 anos é o que a gente tem hoje no mercado. Então, você vê que cada um deles tem uma função, tem uma indicação para cada tipo de mulher, para cada característica, na presença de doenças de base ou não, e contribuindo com o planejamento familiar através da anticoncepção segura, com 99% de eficácia. Maravilha, Leonardo. São métodos contraceptivos que já estão aí no mercado, né? Para a pessoa, então, ela saber exatamente qual é o mais indicado, mais recomendado. Nada, né, que justifique aí a não ida, né, ao ginecologista de fato, ir até o médico, fazer essa bateria de exames para saber qual método é mais eficaz para ela e o que ela busca naquele momento, né? Porque eles têm aí, cada um tem a sua particularidade, que traz os benefícios com menos efeitos colaterais também, e os 3 podem ser utilizados e a pessoa ela pode conseguir de fácil acesso pelo Sistema Único de Saúde. Você estava falando sobre o Implanon, né? O Implanton, né? Esse método. Implanon, que é o subcutâneo. Isso. Muitas adolescentes, eu estava fazendo uma pesquisa, que já estão buscando esse método também. No Sistema Único de Saúde, ele já é recomendado também para adolescentes que estão, assim, na primeira menstruação. Como que você avalia isso? É como eu te falei, é muito da individualidade, da indicação, da história clínica de cada paciente, né? Cada uma um ecossistema, um universo definido em que a gente vai precisar avaliar qual o melhor método. Existem efeitos colaterais que são muito baixos nesses tipos de LARCs, né? Que são esses métodos de longa duração. Em geral, no subcutâneo, às vezes pode haver alguma reação, presença de hematoma. São pacientes que às vezes podem reter um pouco mais de líquido, ganhar peso. No DIU de progesterona, a gente pode ter sangramentos de escape, deslocamentos, como eu já falei, sangramentos anormais. No DIU de cobre, a gente pode ter deslocamento também, tem que ter muito cuidado com o processo infeccioso. É legal a gente falar que a avaliação de um ginecologista de forma criteriosa é muito importante. Existem exames que têm que ser realizados, né? A gente tem que ter certeza absoluta que essa paciente não está grávida, tem que ser solicitado um beta-HCG antes da inserção do DIU ou do implante, né? A gente tem que fazer uma ultrassonografia transvaginal. Existe um protocolo para inserção de DIU e para esses métodos de longa duração, que inclui também uma ultrassonografia transvaginal, para a gente saber se há presença de algum artefato, presença de algum tipo de tumor, tanto no colo do útero quanto no útero, que são os miomas, principalmente os pólipos, se há alguma massa anexial, alguns exames hormonais que vão trazer para a gente também se essa paciente está liberada, tem prerrogativa para ser feito essa progesterona, né, tanto no caso do DIU quanto do Implanon. A consulta médica, todos os exames são imprescindíveis, né, para a pessoa ela conseguir identificar qual o melhor método. Então, realmente, a pessoa ela não pode deixar, né, a mulher não pode deixar de fazer os exames, de fazer um acompanhamento para ter certeza do método e também ficar atenta aos sinais, né, de repente uma rejeição, ir até o médico, explicar exatamente como que o corpo, como que o organismo está sentindo, né, aquele dispositivo, algo estranho, né, algo diferente dentro do corpo, então ela precisa estar atenta aos sinais, né, Leonardo? Não deixa de ser um corpo estranho, principalmente o dispositivo intrauterino, seja ele com progesterona ou não. Você pode ter realmente rejeição, você pode ter a manifestação de sintomas específicos depois da inserção, como dor pélvica e sangramento uterino anormal. Então, são sinais de alerta que fazem com que essa cliente tenha que voltar para o seu médico para fazer uma nova avaliação. Eu achei interessante no que você falou, né? Hoje a gente tem a disponibilidade, principalmente do DIU de cobre, na rede pública, em muitos municípios do Brasil. Existe um programa do governo federal para a inserção de DIU, né, muito interessante também, com uma compra aí por parte do Ministério da Saúde
e a adesão de milhares e milhares de dispositivos prontos para serem inseridos e serem uma referência de planejamento familiar no Brasil. A gente ainda não conseguiu ter uma política pública de saúde já relacionada ao DIU de cobre ou mesmo ao implante subcutâneo, né? Mas a gente espera que num espaço de tempo aí bem curto, já esteja sendo disponibilizado na maioria dos municípios do Brasil, porque o planejamento familiar hoje, ele fala em qualidade de vida para a mulher. E essa qualidade de vida tem que ser uma qualidade de vida reprodutiva também, para ela poder se planejar e poder realizar seus sonhos e poder ter um desenvolvimento biopsicossocial adequado para o que ela sonha. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, né, e passar para a gente tirar, né, todas essas dúvidas em relação aos métodos. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco, Leonardo. Gratidão é minha, sempre pronto para estar contribuindo com a valorização da mulher em nossa sociedade e em defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Tá bom? Forte abraço para vocês. Muito obrigada. Para você, obrigada também pela audiência. A gente vai ficando por aqui e até a próxima edição. Tchau! Semana de tempo estável, então amanhã, quinta-feira, não tem mudanças, o sol aparece durante todo o dia, pouca nebulosidade e não tem chuva prevista para esta quinta-feira. Sobre as temperaturas, como os ventos seguem de moderado a forte, a amplitude térmica aumenta, porque à noite, de madrugada, nas primeiras horas do dia, os termômetros podem chegar aos 14 graus. Mas ao longo do dia, com a presença do sol e poucas nuvens, a temperatura sobe e a máxima é de 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira, ao vivo, com todas as informações da reunião ordinária de número 65, que discutiu e votou os 8 projetos. Até lá. Tchau, tchau.